Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Vamos recapitular aqui o que conversamos até aqui nos vídeos anteriores. Então, falamos que cada um de nós vê o mundo de uma maneira diferente, isso é fato. Mas a questão é que essa visão individual pode determinar o que acontece com a gente, principalmente de forma negativa, em que vemos as coisas e o mundo. Sendo que o que vai determinar a visão da pessoa é a perspectiva particular dela, sendo uma lente pela qual ela vê o mundo e usa tal lente para modelar as percepções que vão modelar os sentimentos, as emoções e até o raciocínio, em que chamamos tal lente de atitude, que é a forma como a qual a pessoa age ou reage às situações da vida. O maior psicólogo do século passado, o suíço Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, ele definiu tal atitude como sendo uma prontidão do indivíduo para agir ou reagir a algo de determinada maneira, mesmo que de forma inconsciente. E no último vídeo nós demos 5 exemplos dessa prontidão, só que damos exemplos negativos, falando da atitude hostil, atitude ansiosa, atitude esquiva, atitude depressiva e, por último, a atitude ressentida. Mas agora, nessa nossa conversa de hoje, vamos falar de coisas boas. Vamos falar das atitudes positivas de uma forma que te possibilite expandir a sua ótica pessoal, de ver o mundo e que melhore a sua vida e que pode até aumentar a sua felicidade expandindo você, quem você é. Vamos conversar sobre isso agora. Vamos falar sobre as formas de ver o mundo, sobre como lidar com a adversidade, sobre como se vê, sobre como ver a sua energia, a sua saúde e, por último, como ver as pessoas. Bora lá? Eu vou começar falando sobre as formas de ver o mundo. A princípio, as pessoas têm uma visão muito fechada de mundo, são muito apegadas à rotina e muitas vezes, por isso, perdem muitas oportunidades interessantes. E o bacana disso tudo é que muitas vezes isso daí está mais perto da gente do que a gente acredita estar. Eu gosto muito de entender isso pela visão da teoria do turista. Você conhece a teoria do turista? Tenho certeza que não. A teoria do turista é uma analogia feita pelo Daniel Martins de Barros na coluna dele no jornal do Estadão, que ilustra perfeitamente a questão de como devemos ver o mundo. Em resumo, as coisas mais importantes da vida, achamos que elas serão para sempre. Logo, não damos a devida importância a elas, mas só nos tocamos disso quando estamos perto da morte ou quando as perdemos para sempre. A analogia do turista, feita pelo Daniel Martins, é simples. Já reparou que ninguém é turista na própria cidade? Na nossa cidade tem muitos lugares legais, mas que a gente não visita, não tem interesse em explorar e a gente nem liga. Mas quando viajamos para outras cidades, viramos turistas, queremos visitar tudo e às vezes até mesmo perdemos noites de sono para apertar o tempo para poder estar em todos os lugares daquele ponto. O problema é que na vida, muitas vezes nós somos como turistas. Não valorizamos o que está do nosso lado e passamos a querer apenas o que está longe da gente. Seria como se na busca de uma mulher por um relacionamento perfeito, tal mulher ficasse olhando o dia inteiro para o céu para tentar ver se ela encontra o super-homem dela. Mas ela não se toca que o Clark Kent está logo ali ao lado. Então, por isso, eu acho muito legal as pessoas tentarem ter uma visão de turista do mundo e da própria vida, sendo turistas naquelas experiências que estão logo ali perto delas. Nisso, eu resumo essa visão de mundo te fazendo uma provocação. No futuro, você vai ter saudades do dia de hoje e vai ver que deveria ter aproveitado mais. Repito, no futuro, você vai ter saudades do dia de hoje e vai ver que deveria ter aproveitado mais. Apesar da sua vida hoje não estar como você queria que ela tivesse. Por isso eu te digo, tem muita coisa ao seu alcance que daria para você explorar de forma muito legal, mas que na verdade você está com seus olhos voltados para o futuro e para o que você não tem, sendo um eterno insatisfeito. Tem como sim você ser um turista na própria cidade, como se ela fosse uma cidade desconhecida, com muitos lugares que você ainda não foi e com muitas pessoas que você ainda não conheceu. E inclusive no próprio relacionamento, tem muitas coisas que ainda não experimentaram juntos e que poderia quebrar radicalmente a rotina do casal e que seria muito legal para eles. Por isso, tente buscar a ótica do turista na própria cidade, explorando o que você tem ao seu alcance e que você vai ver que você é mais rico do que você imagina, entendendo que rico de verdade
é quem precisa de pouco. Agora vamos falar sobre como ver as adversidades da vida. O que convenhamos que as adversidades fazem parte da vida. Só não tem problemas para resolver quem já está enterrado em um cemitério. Enquanto você for uma pessoa viva, você vai ter problemas para resolver. Aliás, viver é resolver problemas. Tanto é que eu acho que nos tempos modernos as coisas ficaram piores. Antigamente o problema era sobreviver, já hoje o problema é existir. Vivemos tempos modernos, de completo caos. Tudo anda rápido, tudo parece que nada foi feito para durar. Inclusive Bauman, que é um grande sociólogo polonês, ele descreve esse tempo atual comparando esse tempo a uma fina camada de gelo em que a casca é fina, em que se você anda devagar demais, essa casca se rompe. Não é por acaso que temos a sensação de que devemos correr o tempo todo e se a qualquer momento pararmos, somos destruídos imediatamente. Como diz a Rainha de Copas em Alice no País das Maravilhas. No meu reino, você precisa correr o mais rápido que puder, apenas para ficar no mesmo lugar. Mas a questão aqui é que fugir dos problemas não tem como. Não é a alternativa mais sábia. E também muito menos a mais eficiente, pois viver é resolver problemas. Nisso, eu acho muito interessante a ideia de Nassim Taleb sobre antifragilidade, que é uma ideia que ele defende no livro best-seller dele, Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, no conceito que ele dá de antifragilidade. Para você entender esse conceito, primeiro vamos lembrar que o que é fragilidade. Fragilidade, como você sabe, é aquilo que pode quebrar. Por exemplo, se eu pego aquele vaso de vidro de flores que está logo ali atrás e jogo ele no chão, é óbvio que ele vai quebrar, não é mesmo? Mas esse vaso é como a nossa mentalidade atualmente, uma mentalidade frágil, que quebra fácil. Sendo que deveríamos buscar uma mentalidade antifrágil, que seria como se quanto mais apanhássemos da vida, mais aprendêssemos com ela. E mais forte ficássemos, tentando aprender ao máximo com tudo que acontece em vez de ficarmos decepcionados. Seria como se o vaso de flores, quanto mais caísse no chão, mais forte ele ficasse. Como diz a frase que muitos atribuem a Darwin, mas que alguns questionam a autoria, as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. A questão é que pessoas antifrágeis são melhores agindo do que pensando. Inclusive, Taleb diz que ele prefere ser um ignorante, mas ser antifrágil, do que ser inteligente e frágil. Inclusive, Taleb deixa bem claro que o indivíduo saber fazer ajustes antifrágeis ao longo da vida é muito mais importante do que educação formal, pois essa pessoa está sempre se readaptando. Como disse uma vez em uma frase que eu disse aqui no canal, que eu não sei qual é o autor, em que a frase diz que a água inteira do mar não pode afundar um navio, a menos que ela invada o seu interior. E eu até concordo que isso é impossível, pois tem coisas que realmente abalam a gente com tudo. Mas mesmo assim, a gente deve buscar essa mentalidade contínua. Em resumo, se falando sobre ver as adversidades, é buscar formas de abraçar elas em vez de correr delas. Vendo a vida como um caminhão desgovernado em que você está no volante, em que mais cedo ou mais tarde vai ser normal você bater com tal caminhão, mas que com a batida você aprende. E agora vamos falar de forma como a qual você deve se ver. Então, na minha concepção, você deve se ver da forma que você é, buscando entender a sua natureza humana, transcendendo a ela. E eu acho que a metáfora do cavalo e a do cavaleiro é perfeita para explicar isso muito bem. Essa metáfora foi muito usada pelos gregos antigos e que está presente também em várias outras culturas, que ilustra isso muito bem. A questão que trata da questão da nossa natureza humana. O cavalo é a nossa natureza puramente emocional e instintiva, que só pensa no imediato e no curto prazo. É selvagem e pode ser vítima de predadores. Já o cavaleiro é o nosso eu pensante, é o nosso lado racional, é o nosso lado ético. Até que com muito treinamento, muita prática, muitas tentativas e erros, tal cavaleiro aprende a conduzir esse cavalo selvagem e os dois ficam extremamente poderosos e ficam até mesmo mais produtivos juntos. Quando a gente para ver a maioria das pessoas, inclusive a gente mesmo, o que vemos é um cavalo governando e conduzindo o cavaleiro, o que não é nada certo. Muito menos saudável, não é mesmo? Sendo que a essência do autoconhecimento e da racionalidade é não reprimir as emoções, não é chicotear o cavalo, não é evitar as emoções e nem deixar o cavalo preso numa árvore, sendo a essência do autoconhecimento fazer o cavalo e o cavaleiro andarem juntos e em paz entre eles mesmos.
que é aquilo que Jung chamava de individuação, que em resumo é o indivíduo conseguir ser ele mesmo, com todo o seu potencial e capacidade, sendo esse o seu desafio de vida. Mas a melhor forma de você iniciar nessa jornada é aceitando que você é um ser simples, ignorante e errante. Da mesma forma que fez Sócrates. O amigo e aluno dele, Queréfono, foi até a cidade de Delfos, pois lá ele poderia falar com o oráculo de Delfos, pois lá tinha uma sacerdotisa do deus Apolo que era muito sábia e que durante os momentos dela de transe, ela fazia muitas profecias que eram muito precisas. Então, Queréfono foi perguntar à sacerdotisa quem é o homem mais sábio de Atenas. Então a sacerdotisa respondeu que era Sócrates. Então Queréfono foi correndo contar a notícia para Sócrates, e Sócrates ficou extremamente decepcionado, retrucando a afirmação do oráculo, pois ele mesmo não se achava sábio. Mas, com o passar dos anos, Sócrates debateu e conversou com vários grandes intelectuais de Atenas e percebeu que, com frequência, eles caíam em contradição e concluiu que, realmente, ele próprio era o homem mais sábio de Atenas. Mas por que você acha que ele era o homem mais sábio? Porque ele tinha lido muitos livros? Porque ele sabia tudo? Porque ele era nerd? Não, nada disso. Ele era o mais sábio justamente porque ele tinha noção da própria ignorância. Bem diferente dos supostos sábios de Atenas, que se achavam sábios. Surgindo daí a frase mais épica dele, só sei o que nada sei, sendo ele um homem que duvidava da própria capacidade, sendo justamente ele que definiu, aliás, que redefiniu toda a filosofia. Então, assim como Sócrates, duvide de você mesmo e fique sabendo que você próprio não é flor que se cheire, que é o oposto do que o seu ego tenta te dizer, sendo que a libertação começa pela aceitação e só depois da aceitação é que vem a verdadeira transformação. Vamos comentar aqui sobre a forma de como ver a saúde e a sua energia. Acho que a melhor forma da gente entender essa visão é por meio do rabino Joseph Soloveitchik. Segundo o rabino Joseph Soloveitchik, a nossa natureza tem dois lados. Joseph mostrou essa natureza de forma bem representativa em dois exemplos, o Adam 1 e o Adam 2. É como se dentro de nós morassem essas duas pessoas, esses dois Adams. Porém, essas duas pessoas não são iguais, aliás, são extremamente opostas uma à outra. O Adam 1 é o nosso lado externo, ambicioso da nossa natureza humana. Ele quer conquistar o mundo, ele quer inovar, ele quer lacrar. Em resumo, ele quer fazer sucesso de todas as formas. Esse é o foco central dele, o sucesso. Já agora, o Adam 2 é o lado interno e humilde da nossa natureza humana. Ele quer fazer o bem, ele quer também viver bem, ele quer ter uma vida boa e tranquila, uma vida com caráter e ética. Ele gosta da consistência interna, como se ele quisesse muito mesmo contemplar o mundo. Ele quer muito amar e ser amado. E como disse Joseph, que era rabino, o Adam 2 quer servir a Deus. Ele quer ter uma vida humilde, ele quer viver bem. Acho que aqui você também se identificou um pouco com esse lado, não é mesmo? Sim, pois provavelmente você também o tem. O grande problema é que esses dois lados vivem em guerra constante um contra o outro, um eterno confronto, pois enquanto um exige sucesso, o outro quer e precisa de paz e tranquilidade, e essa é a nossa dualidade a qual nós não podemos abrir mão de forma alguma dela. Mas o problema é quando você mora em uma sociedade consumista em que privilegia apenas o Adam 1 e esquece por completo, quase que ignora o Adam 2, e com isso acaba também abrindo mão de certas virtudes humanas, como também da própria saúde mental. Pois apesar dos pesares, se um desses Adams passa mal, você também passa mal. O Adam que sempre é desprezado é o Adam 2. Tente imaginar, por exemplo, um carro. Nesse carro, o dono faz de tudo para manter ele bonito. Vive passando produtos de limpeza para deixar ele sempre brilhoso, limpa ele muito bem, altera algumas peças do exterior para deixar ele bem bonito, mas ao mesmo tempo ele nunca troca o óleo, nunca calibra os pneus, nunca faz uma revisão e não quer fazer. E o futuro desse lindo automóvel, você já sabe, esse é o automóvel mais lindo do ferro velho. Nisso, nós temos uma grande reflexão sobre a saúde, sobre como devemos ver tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental em relação aos tempos atuais, em que o ideal é tentar encontrar um equilíbrio entre aquilo que somos e precisamos daquilo que a sociedade exige da gente, sendo uma busca que dura a vida inteira, que é uma busca por equilíbrio entre esses dois lados nossos.
E agora, por último e não menos importante, como ver as pessoas? Para isso eu quero te contar o dilema do porco-espinho. Você conhece o dilema do porco-espinho? Então eu vou te contar. Tava muito frio, um frio horrível. Então vários porcos-espinhos se amontoaram para tentarem se manterem aquecidos. Mas, quando se encontraram, começaram a se machucar com os espinhos uns dos outros. Então se afastaram. Porém, o frio fazia com que eles tentassem novamente se reunirem. Porém, se afastaram novamente, pois se machucaram. Mas depois de muitas tentativas fracassadas, eles perceberam que poderiam manter certa distância uns dos outros, sem se machucarem. Esse conto foi escrito por Arthur Schopenhauer para explicar o dilema da convivência e mais tarde ficou popular por Freud. A questão desse dilema é que a distância moderada entre as pessoas funciona também dessa forma, em que muitas vezes manter uma distância é necessária para não machucar as pessoas e nem a nós mesmos. Por isso que amar é para os fortes. Então, é isso. Essa foi a nossa última conversa aqui para a gente poder estar encerrando o assunto sobre visões de mundo. E ó, eu já tô cansado. Então, falamos sobre as visões poderosas de forma de você ver o mundo, sobre como lidar com a adversidade, sobre como se ver, sobre como ver sua energia e a saúde e, por último, sobre como ver as pessoas. Eu sei que ficou um clima meio que de autoajuda, não vou negar, mas são coisas que eu realmente acredito e, claro, que eu também não sou o melhor exemplo em algumas delas, mas são coisas que eu busco constantemente e que por isso eu queria poder estar compartilhando com você essa minha visão. E agora eu te pergunto, qual é a sua visão? Escreve aqui nos comentários para a gente poder estar trocando uma ideia sobre isso. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero poder estar fazendo uma mendigagem. Como eu falei no vídeo anterior, o YouTube AdSense ele paga literalmente troco de pinga para os criadores de conteúdo da plataforma. Ainda mais para canais pequenos como o meu. Mas eu não culpo o YouTube por isso, pois depende mais da economia nacional do que deles. Então por isso, se você acredita no poder do autoconhecimento e quer fazer parte dessa missão, o que você acha de mandar qualquer valor para a chave Pix? Eu também penso nisso, @gmail.com. Lembrando que é sem acento. Assim, todos vão ficar muito gratos. Caso você também não possa ajudar, sem problema, tá bom? Foque em você primeiro. Beleza? Pense nisso.